Os saludos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar em nome do Senhor. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem nos concedido a sua graça. Aleluia. E a sua virtude. Glória a Deus. Para estarmos diante da sua pessoa, louvando e enaltecendo o seu nome. É uma alegria muito grande, irmãos, quando nós estamos reunidos, adorando, louvando, enaltecendo o nome do Senhor. Nós já vimos muitos louvores, Deus tem falado de várias formas, de várias maneiras, mas o culto ainda não concluiu. Então acredito eu plenamente que Deus tem uma palavra para o seu e o meu coração ainda. Fique atento, não perca a concentração por nada. Fique ligado aí na videira verdadeira, que é Jesus Cristo Senhor, orando em espírito, para que Deus venha de encontro com a nossa necessidade. Eu quero ler 2 versículos das Escrituras para nós estarmos examinando a palavra do Senhor na noite desse dia. Aleluia, glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai, vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Meus amados, eu não tenho dúvida que Deus tem uma palavra para os nossos corações na noite desse dia. Nós temos lido aqui um texto bíblico no livro de um dos profetas menores, e dá para entender que ele está trazendo uma queixa. Deus usara o profeta Joel para trazer um alerta para a nação israelita. O povo, nos dias de Joel, tinha retornado do cativeiro babilônico, cativeiro esse que eles passaram mais de 70 anos. O prazo era 70 anos, mas o povo se acostumou tanto que se esqueceu e ficaram lá. Teve que o profeta Daniel trazer um alerta e dizer: acabou o tempo, é hora de voltar, é hora de retornar. E agora o povo já na terra, novamente, nas terras de Israel, estavam deixando de cumprir com um dos mandamentos, razão pela qual Deus levanta o profeta Joel e traz um alerta, um despertamento
o povo tinha deixado de ofertar. E aí, irmãos, não é uma referência simplesmente a dinheiro. Já vai falar de dinheiro? Não vou falar de dinheiro, te prometo que não vou. Mas aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou entregar nesta noite, em nome de Jesus. O povo tinha cortado a oferta, e isso estava provocando uma carência na casa de Deus, estava provocando uma necessidade. E Deus, através de Joel, traz um alerta, um despertamento. Joel é o profeta do despertamento, profeta da promessa do derramamento do Espírito Santo. E é um alerta, vamos dizer assim, com palavras ásperas. Veja que a recomendação é uma recomendação mútua, é uma recomendação para todos. Não é simplesmente para um grupo, para uma pessoa, para um jovem, mas é uma recomendação para toda a nação. Como a palavra de Deus para esta noite é para todos que estão aqui. Veja bem, irmãos, Deus usa o profeta Joel para dizer ao povo que eles deveriam buscar a Deus, que eles deveriam buscar ao Senhor. Isaías, que viveu muito antes de Joel, já dizia: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Isso significa que vai chegar dias que os homens vão buscar e não vão achar. Verdade. Que os homens vão chamar Deus para perto e Ele vai estar distante. E o profeta Joel, no contexto desta palavra, traz uma recomendação, dizendo aos homens: vocês devem, dizendo à nação israelita, vocês devem, nós devemos buscar a Deus. Aleluia. E hoje, para a nossa congregação, nesta noite, nós devemos buscar a Deus. Eu não sou profeta Joel, nunca queria ser, jamais. Mas eu sirvo ao mesmo Deus que ele serviu. Nós servimos ao mesmo Deus que ele serviu. E se nós servimos ao mesmo Deus que Joel serviu, com certeza esta palavra vai fazer um efeito na tua, na minha e na nossa vida. Pois bem, irmãos, buscar a Deus. Como? Se Deus é transcendente, ou seja, Ele está muito distante, muito longe, muito além do nosso entendimento. Mas Deus também é imanente, ou seja, Ele está perto, Ele está junto, Ele está em mim, está em você, está em nós, está aqui nesta noite. O mesmo Deus que é transcendente é um Deus imanente, é um Deus que está longe, mas é um Deus que está perto. E nesta noite Ele está aqui conosco para nos abençoar. Buscar a Deus como, presbítero? Consagrando a vida. Veja bem, nós vamos contextualizar esses versículos que nós lemos. E Joel dá uma receita como que o homem deve buscar a Deus consagrando a vida. Tem alguns requisitos que precisam ser observados. Deus
Então Deus nos abandona? Não, mas nós temos que estar buscando a Ele. E aí, irmãos, essa lei de ação e reação, a partir do momento que eu vou fazendo alguma coisa, vai me proporcionando ou benefícios ou prejuízos. Mas como eu estou fazendo para Deus, com certeza é benefício que vem para a minha vida. Aleluia. Buscando a Deus, consagrando a vida. Como que pode ser? Joel dá a receita. No capítulo 2, e verso 12, ele diz: assim diz o Senhor, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. O primeiro requisito que o profeta Joel deixa para aqueles que querem atrair Deus para perto de si é o requisito da conversão. Não tem como, irmãos, alguém se aproximar de um Deus que é santo, de um Deus que é transcendente, de um Deus que é poderoso, sem conversão. O que é conversão, presidente? É mudar de direção. A pessoa está andando por um caminho, a partir do momento que ele se converte, ele dá uma guinada, ele dá uma meia volta, 180 graus, não é 360 não. Se for 360, volta para o mesmo lugar, é 180, é mudar de caminho. E aí o profeta Joel diz que é com choro, é com pranto, é com jejum. Isso significa também, irmão, consagrando a vida. Não tem, para buscar Deus, irmãos, é dessa forma. Nós temos que estar nos convertendo. Essa conversão vai significar, para quem já está no caminho, o processo da santificação. Isso é todo dia, isso é toda hora, isso é todo instante, isso é todo momento. A partir do momento que eu estou buscando a Deus com choro, com jejum, com conversão, consagrando a minha vida, Deus vai se revelando a mim. Você quer que Deus se revele, irmão? Então mude de direção. Pode ser que nesta noite você está andando por um caminho tortuoso, você está andando por um caminho que não está te levando a Deus. Você está clamando e Deus não está respondendo, mas Deus está me enviando nesta noite aqui para transmitir esta palavra e te dizer: muda de direção, muda o caminho que você está seguindo, converte o teu coração com choro, com pranto e com jejum. Veja bem, irmão, a palavra não é só para você, a palavra é para você e para mim, todo o povo. É necessário conversão, todo o povo. É necessário conversão, todo o povo. Quando as irmãs se convertem, quando a mocidade se converte, quando os obreiros estão convertidos a cada dia, quando a igreja está convertida, Deus abençoa e derrama o seu poder. Como que eu devo buscar a Deus consagrando a vida? Primeiro, conversão, com choro, com jejum, com pranto. No verso 13 ele diz: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Esta palavra, irmãos, era para a gente que já servia a Deus. Essa palavra que eu estou falando nesta noite não era para uma nação estranha que não sabia o que era a Escritura. Essa palavra era para um povo que fazia profissão
Dentro da tua cabeça, dentro do teu cérebro está a tua mente. A tua mente é que controla toda a tua vida. A tua mente está trabalhando como uma CPU de computador dioturnamente. Está controlando o teu olho, está controlando o teu ouvido, está controlando a tua língua, está controlando os teus passos, a tua mão, o que o teu corpo vai fazer, está controlando tudo, irmão. Olha, para se converter a Deus é necessário uma conversão mental. É necessário a pessoa ter dentro da sua cabeça: não, eu quero servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que alguém vai falar, a minha mente tem que estar convertida a Deus. Quando a Bíblia fala lá de coração, está falando de mente. Os maiores problemas são gerados aqui. É na cabeça que vai gerar as coisas erradas da vida. Mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui para converter a minha mente, para converter a tua mente. Abra a tua mente nesta noite e diz: Jesus entra, Jesus preenche. Irmãos, Jesus vai tirando aquilo que não presta e vai colocando o que é bom. Vai tirando os maus pensamentos e vai colocando pensamentos bons. Vai tirando aquilo que é ruim, aquilo que atrapalha, aquilo que distancia e vai colocando coisas boas. A Escritura nos diz: tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que leva a vida, é nisso que se deve pensar. E o ser humano, ele é levado a buscar coisas boas. As coisas boas têm que ser buscadas, têm que ser choradas. Fica na tua casa esperando o salário vir mês que vem. Fica lá. Se você não correr, levantar de madrugada, não sair atrás do teu pão, vê se ele vem. Não vem não, irmãos. Tem que correr atrás, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que botar para quebrar, tem que batalhar. O que você está querendo dizer, presbítero? Coisa ruim, irmão, não precisa chamar não. Coisa ruim não precisa buscar não, ela vem por si próprio. Nós devemos criar uma barreira para que quando a coisa ruim vier, ela bater em retirada. Quando a coisa ruim vier, ela encontrar uma resistência e você dizer: aqui não, pensamento mau, aqui não, coisa ruim, sai em nome de Jesus, porque aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Conversão mental, criar uma barreira, uma resistência na tua mente, para que as coisas ruins não penetrem, mas que penetrem coisas boas, coisas que levam à vida eterna. É disso que Joel está falando, é disso que Deus está falando através do profeta Joel para a congregação de Israel. Converter com pranto, com choro, conversão mental. Rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. Por quê, irmãos? Israel tinha uma mania, isso é uma tradição. Quando estavam em pecado, rasgava as vestes, caía de joelho e jogava cinza na cabeça, sinônimo de humilhação. Deus, olhando isso, disse: olha, não vai resolver não, meu. Esquece. Para aí, você rasga as vestes, joga a cinza na cabeça, diz que está se humilhando, mas continua com a mesma prática. Continua com o mesmo, fazendo as mesmas coisas. Não resolve não. Para com isso. Não é as vestes que eu quero que rasgue não. Aleluia. É o coração, é a conversão mental.
orar a Deus, nós precisamos anunciar a palavra de Deus aí fora, nós precisamos dizer que Jesus está voltando, nós precisamos dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, nós precisamos dizer que Jesus ainda resolve problema insolúvel, nós precisamos falar, anunciar os estatutos divinos, aquilo que Deus pode fazer, não é ver se Deus pode, não, Deus pode, não existe a palavra impossível para Deus, e quem tem que fazer isso é eu e você, somos nós temos que anunciar os estatutos da palavra de Deus, nós temos que anunciar os estatutos divinos, nós temos que dizer, olha, Jesus ainda está curando, Jesus ainda está salvando. Quando você vê aquele irmão desanimado, angustiado, sofrendo, doente, você tem que dizer, não, meu irmão, não desanima não cai não chora não, Jesus está contigo. Eu quero te dizer, igreja, nesta noite, levante a cabeça como um soldado de Deus, levante a cabeça, Deus não te abandonou, Deus está conosco. Aleluia, aleluia. Anúncio os estatutos divinos. Como que pode ser isso? Fazendo uma consagração corporal, congregar o povo, santificai a congregação. Como pode ser isso, presbítero? Hoje, nos nossos dias, nos dias de Joel, o povo se ajuntava, não tinha bancos como esses, não tinha cadeira, não tinha o templo que praticamente estava abandonado, a oferta tinha sido cortada, o povo se ajuntava em uma praça ou na frente do templo, e ali eles ficavam horas e horas ouvindo a palavra, ouvindo um conselho, ouvindo a instrução. Eu me recordo nesse momento do rei Josafá. Josafá soube que uma grande nação ou 3 nações tinha se levantado contra ele. Ele reuniu o povo numa praça em Jerusalém e apregoou um jejum, apregoou uma consagração, apregoou uma busca a Deus. E quando eles buscavam a Deus, o Espírito do Senhor se manifestou através de um profeta e disse, olha, rei Josafá e toda Judá, dai ouvido, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Irmãos, eu não sei se você tem entrado numa luta, numa dificuldade, eu não sei se tem alguém te perseguindo, eu não sei se você está atravessando um problema insolúvel, uma dificuldade tremenda que você já está desanimando, mas Deus está me enviando para falar nesta noite que esta peleja é de Deus, que Deus vai entrar com providência, que você vai cantar o hino da vitória, que esta peleja não é para a tua derrota, mas é para a tua vitória. Se você acredita nesta palavra, levante a tua mão e glorifique e exalte a Deus. Aleluia. Apregoar uma consagração corporal, como pode ser isso nos nossos dias? Santa Ceia do Senhor, quando o povo de Deus se reúne, irmão, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, pode ter certeza que Deus abençoa, pode ter certeza que Deus vai trabalhando. Tirar um dia para Deus, tirar horas para Deus. Ah, presbítero, eu não consigo tirar um dia inteiro. Tire horas para Deus, tire momentos para Deus, tenha o teu particular com Deus. Quando você começar a ter isso, quando você começar a tirar momentos para a palavra de Deus, veja a mudança que vai acontecer na tua vida, veja Deus trabalhar na tua vida, veja Ele entrar com providência. Aí você vai dizer, pode acontecer o que acontecer, eu vou dar glória a Deus, pode acontecer o que acontecer, pode chover canivete, como diz no ditado popular, mas eu vou continuar na presença de Deus. Ah, eu vou fazer como fez Josué. Ah, eu e minha casa, nós já escolhemos. Se alguém quiser ficar contra o Senhor, pode ficar, mas eu vou ficar com Deus, eu vou ficar do lado de Deus. Mas precisa, Deus seja louvado, seja Deus, em busca de Deus, consagrando a vida. Como? Ajuntamento mútuo e santo. Aleluia. Congregai o povo. Versículo 16. Congregai o povo.
Jó disse: como falas loucas tu estás falando. Receberíamos somente o bem de Deus e também não receberíamos o mal. Claro que ele não está sabendo qual é a fonte do seu sofrimento, mas ele conclui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra, e com esses olhos que estão nas minhas órbitas eu verei a Deus. E tem mais: ainda que ele me mate, eu gosto dele. Irmãos, você gosta de Deus? Você gosta de Deus? Tem uma expressão que se usa aí no mundo: eu adoro isso, eu adoro aquilo. Ah, essa pessoa é um ídolo. Ah, mas eu adoro isso, aquilo, aquele. Eu adoro a Deus. Se você adora a Deus, glorifique a Ele agora como sinal. Se você adora a Deus, glorifique a Ele e exalte a Ele, porque só Ele merece toda a nossa adoração. A palavra é para todos. Em busca de Deus, consagrando a vida. Como que eu busco? Veja bem, o povo, todos. Aí vem uma recomendação que é específica para mim e para nós. Versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Conversão ministerial. Eu disse que a palavra é para todos nós. Isso aqui não nos separa, esse degrau não nos separa da igreja. Nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. E Deus tem um compromisso com a igreja. Então o fogo começa aqui. O fogo começa no altar e passa para toda a congregação. Mas todos têm que estar com o mesmo espírito. Todos têm que estar com o mesmo propósito de reconhecimento. Senhor, nos dias de Joel, o povo estava afastado, o povo estava distanciado, o povo tinha se esquecido da lei, o povo não se recordava mais. Será que nesta noite nós estamos nessa condição? Nós estamos na igreja, criamos aqui apenas um ambiente onde nós vemos passar uma rotina, onde nós estamos vivendo. Não, nós já sabemos tudo o que acontece, mas nesta noite, irmãos, é noite de nós renovarmos as nossas forças, é noite de nós renovarmos as nossas energias, é noite de nós nos aproximarmos de Deus, é noite de nós buscarmos a Deus enquanto se pode achar, é noite de nós dizermos: Jesus vem para perto de mim. Chame Jesus para perto, irmão, chame Jesus para perto. O Espírito Santo de Deus está aqui. E saiba de uma coisa: quando nós nos convertemos a Deus, quando nós nos convertemos ao Senhor, tem resultados bons, excelentes, ótimos. Deus alertou Joel para falar com a congregação de Israel. Por quê? A congregação de Israel precisava receber a bênção de Deus. Tem bênção, irmãos, que a pessoa recebe até mesmo sem saber se está recebendo. As bênçãos naturais, as bênçãos da natureza, é Deus que dá. Foi Deus que criou. Os céus proclamam a glória de Deus. Santo Deus, aleluia. E os homens recebem e às vezes nem sabem que está recebendo. Mas tem algumas bênçãos que tem que ser feita alguma coisa para que ela nos alcance. Não é simplesmente a pessoa dizer: não, aceita Jesus, levante a mão aí que as bênçãos vão te seguir. Não é bem assim, não. Tem algumas bênçãos que vai acompanhar a pessoa a partir do momento que ela faz alguma coisa. E é isso que Deus estava falando para Joel, porque Deus queria que a nação de Israel não deixasse de receber as suas bênçãos, mas parassem com as atitudes que estavam afastando eles de Deus. Então, como resultado
Deus terá zelo da sua pessoa. Deus terá zelo da sua congregação. Alguém pode querer mexer com você, querer tirar a tua vida, querer te afastar de Deus, te perseguir, criar ambientes para ver você cair, você tropeçar. Mas isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque você passou pelo processo da conversão e Deus tem zelo por uma igreja. E eu estou alertando a igreja: quando nós passarmos pelo processo da conversão, Deus terá zelo de toda essa congregação. Alguém vai tentar perseguir e dizer: não, ali é meu servo, naquele você não toca, naquela você não toca, naquele jovem você não toca, naquela irmã você não toca, você não toca, porque é minha serva, porque é meu servo. Deus terá zelo, Deus terá zelo. Quando alguém tem zelo, ele vai abençoando, ele vai criando ambientes bons para que essa pessoa viva bem, para que ele deite e durma, para que ele tenha uma mente tranquila, para que ele crie um ambiente propício de paz no seu lar. Deus terá zelo. Segundo, versículo 19: então o Senhor nos dará o trigo, o mosto e o óleo. O que significa isso? Trigo, pão, óleo, alegria, óleo, unção, e o mosto que vem do vinho, alegria. Quando eu passo pelo processo de buscar Deus e de me converter, Deus me dará o meu pão. Deus não está dizendo que vai te dar riqueza, que vai te dar grandeza, que vai te dar poder, não é isso. Mas Ele está dizendo: o teu pão não vai faltar na tua casa. O teu pão de cada dia não vai faltar na tua casa. Pode faltar na casa de outro que não se converteu, que vai precisar de uma ajuda para se converter também. Mas para aquele que se converteu, não vai faltar o pão. Na igreja não vai faltar o pão, não vai faltar a palavra, o pão espiritual. Quando nós nos reunimos aqui, Deus vai derramar o pão espiritual sobre a minha e sobre a tua vida, e vai nos dar o alimento. Quando nós nos convertermos, Deus vai nos dar alegria. O mosto é sinônimo de alegria. Festa de judeu que não tinha vinho, não tinha alegria. O vinho é um símbolo. Nesse momento nós queremos fazer uma aplicação com a presença do Espírito. O Espírito de Deus, assim como o óleo, a unção e alegre. Eu discordo do crente estar triste na igreja, cabisbaixo. Ele pode até entrar triste, mas o ambiente aqui é um ambiente de alegria. O clima é espiritual e é um clima alegre. Você tem que mudar de atitude. Entrou triste, mas vai sair alegre. Entrou com a cabeça baixa, mas vai sair com a cabeça levantada. Entrou cheio de problema, mas vai sair sabendo que Deus vai te dar a vitória. Entrou desanimado, mas vai sair animado, vai sair alegre. Irmão, te alegra nesta noite. Se converta a Deus e se alegra nesta noite, em
consegue. Essa pessoa é só cantando. Alguém vai lá falar mal de alguém, você diz: não, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos buscar Deus. Mas o que acontece? É só falando de Deus, é só falando de Jesus. Eu quero te dizer, meu santo, continue falando, porque a palavra nos diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, fale de Deus. Se o teu coração está cheio de Jesus, fale de Jesus, fale dele, fale do Espírito Santo. Se o teu coração está cheio de coisas espirituais, fale das coisas espirituais, e o inimigo vai te retirar. Vamos voltar lá em Josafá. Se levantou as 3 nações para guerrear. Josafá viu que Deus estava com ele, com o povo. Ele coloca os músicos na frente de batalha e começam a louvar. Eu não sei qual era o louvor que Israel apresentava a Deus, mas uma coisa eu sei: aquele louvor garantiu a vitória contra o inimigo. Irmão, quando você louva a Deus, e tem várias maneiras que nós louvamos a Deus, não é só um hino, mas quando você louva a Deus principalmente com a tua vida, o inimigo não encontra espaço para te atingir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te cobrirá com as suas asas, a sua verdade é escudo e broquel. Você não temerá na espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você acredita nessa palavra, se você acredita nesse salmo, levante a tua mão e adore a este Deus, e adore a Deus, porque Ele repreenderá o inimigo. Quando eu me converto, quando eu busco a Deus, Deus restitui aquilo que eu havia perdido. Versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Não temas. Quando eu me converto a Deus, automaticamente Deus restitui aquilo que eu tinha perdido. Se você perdeu alguma coisa no sentido espiritual da palavra, nesta noite é noite de conversão e é noite de restituição. Deus dá de novo, porque os dons que Deus dá é sem arrependimento. Se alguém tinha um ministério e quando começou a praticar esse ministério por alguma coisa, viu que não está funcionando do jeito que você era usado outrora, esta noite é noite de restituição. É noite de Deus restituir novamente o teu ministério. É noite de Deus restituir o teu dom espiritual, o dom que se perdeu. Mas nós estamos dizendo: não, que eu tenho que dar maquinado, eu tenho que dar 180 graus, eu tenho que ver o que é que eu estou errando, eu tenho que ver o que é que está me atrapalhando a minha comunhão com o meu Deus, porque eu quero orar e Deus responder, eu quero louvar e Deus receber, eu quero clamar e Deus agir. Eu quero que aconteça comigo o que está escrito lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A partir do momento, irmão, que eu entro pelo processo da conversão, isso automaticamente acontece na minha vida. Eu começo a ter contato com Deus e Deus começa a me mostrar coisas que eu não sei, e Deus começa a me dar aquilo que eu preciso. Então nesta noite, meu santo, é
de volta. Aquilo que você perdeu, é noite de Deus te dar a tua vitória. Entra pelo processo da conversão. Glória a Deus. Para nós concluirmos, quando eu me converto a Deus, como resultado dessa conversão, quinto, eu tenho uma restauração espiritual. Versículo 23: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará um ensinador de justiça e fará descer a chuva seródia e temporã no primeiro mês. Quando eu me converto, automaticamente Deus restaura a minha espiritualidade, o meu contato que eu devia ter e acabei perdendo. Então, irmãos, não tem receita mágica, não cai no laço que alguém diz por aí. Mas veja o que a palavra diz: a partir do momento que eu entro pelo processo da conversão, os resultados começam a acontecer, e Deus começa a agir, e as coisas começam a mudar. Quando fala de chuva seródia e chuva temporã é uma chuva forte, que vem com todo o ímpeto, com toda a força. Em São Paulo nós temos uma chuva serôdia, chove sempre, quase todo mês tem uma chuva, chove. Chuva serôdia é chuva que não falta. Ele está falando lá no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos, todos no mesmo lugar, e desceu do céu, veja bem, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E aquele povo começou a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lá tinha gente de 17 nações. Ali foi a chuva temporária, aquele povo, quase 120, que estavam dentro de um ambiente que a Escritura chama de cenáculo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles abriram aquelas portas e saíram para fora e começaram a pregar. Alguém disse: para aí, para. O que está acontecendo aí? Esses homens que estão falando, eles não são da Galileia? Alguém disse: eles são poliglotas? Não. Por que nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus nas línguas que nós nascemos? Outro disse: eles estão embriagados com vinho. Pedro, escutando aquilo, disse: não, senhores, não. O que está acontecendo aqui não é bebida, não. Ninguém está bêbado aqui, não. O que está acontecendo aqui foi o que disse o profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão nesses dias, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonho, e derramarei, olha, veja a expressão, e derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas. O Espírito Santo está aí, irmão. Você é servo de Deus, você é servo de Deus, o Espírito Santo está aí. Então abre a tua boca e dá glória a Deus. E farei sinais em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Alguém gritou: e o que é que nós faremos, varões e irmãos? Pedro disse: cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo e receberá